Bom dia, bom dia. Teremos, depois de muito tempo, uma live hoje muito especial com a minha aluna, minha colega hoje, Franciele Teis. Então fica por aqui, se você está chegando agora. Nós vamos falar sobre os desenhos das crianças e a sua simbólica. Tem um monte de coisa para a gente falar. Ela, que é uma das minhas primeiras alunas na psicogenealogia, vai estar comigo hoje nessa aula muito legal. Então, agradeço a vocês tomarem café conosco, né? Porque a gente tem essa jornada do Bom Dia com Psicogenealogia. Uma aluna minha disse ontem, nossa, fazia muito tempo que você não fazia uma live. Eu estava em Portugal e estarei em São Paulo essa semana. Mas a gente encontrou uma brecha na agenda para nós falarmos sobre psicogenealogia e a vida, porque muitas pessoas me perguntam por que eu faria psicogenealogia, para que a psicogenealogia serve para mim, e se eu não quiser atender com psicogenealogia, e se eu não conhecer minha árvore genealógica, né? Então a Franciele vai nos falar aqui sobre a experiência dela na e com a psicogenealogia em relação. Ah, tá aqui ela, já vou adicionar. Em relação aos conflitos que a gente vive, e muitas vezes a gente está cego para um monte de coisas e a gente não percebe. Então fica aí, que você vai ouvi-la e vai ter muitos insights aí. Se você tem crianças em casa, fique atento, porque ela vai dar um depoimento incrível de uma percepção que ela teve a partir do desenho do filho. Então foi maravilhoso. Fran, eu já te adicionei, veja aí se você conseguiu entrar, se conectar. Deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. Tá tudo certo, vamos ver se a Fran consegue entrar. Já adicionei ela. Quem estiver aí, fica comigo. A gente vai ter uma live muito legal hoje. Para quem está me assistindo, aqui não abriu para mim. Vamos de novo, Fran. Franciele. Pronto. Para quem para quem está por aqui, eu vou estar em São Paulo essa semana. Olá, tudo bom, Olá, bom querida? Que dia. delícia começar o dia com você. Obrigada, que delícia estar aqui. Nossa, muito Delícia. Estava bom. dizendo que você foi uma das minhas primeiríssimas alunas. Primeira turma. Primeira turma. Então É, foi um marco, assim, porque foi em Maringá, né? E estivemos lá, eu, você, a Leia e a uhum, Elaine. Elaine, eu acho que é o nome dela. Elaine ou Eliane, sempre esqueço o Iwa. Mas que delícia, Fran, estar aqui com você e saber que você usa psicogenealogia na tua vida, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A sim, psicogenealogia e a vida, né? Então, exatamente. queria ouvir um pouquinho de você, porque faz tanto tempo. Foi quando, Fran? 2018? 2017. 2017. Olha só, 2017 foi coisa aí, linda. foi aí em Floripa. E de fato foi um divisor, né? Porque eu me lembro que eu acredito que um mês ou dois antes da formação começar, você veio para Maringá Sim, fazer um workshop. sim. E esse workshop foi o que me dividiu em duas, né? Ou talvez em quatro, porque aquele processo de desmonte, ter que me encontrar em tanta informação e, e eu lembro que o workshop ele mexeu demais comigo. É. Nós fizemos um exercício lindo e ali naquele exercício eu falei, é isso. Eu cheguei, eu busquei tanto tempo um lugar aqui e aqui está o meu lugar. Então, a psicogenealogia ela veio como um marco, como você falou, como um divisor de águas. Eu vinha já num processo de tentar me entender, de entender o que eu estava fazendo nesse sistema. Eu tinha feito uma formação acadêmica que não era aquilo que eu queria. Eu tinha feito uma formação, eu fui entender depois que era para salvar alguém, para fazer justiça para alguém que não tinha sido
que tinha sido injustiçado, né? E mas eu tinha um vazio muito grande. Eu já tinha uma família maravilhosa, eu tinha 3 filhos, mas eu não entendia o que que eu estava fazendo ali. Qual era a minha função ali dentro? Então a psicogenealogia ela trouxe entendimento. Só que esse Sim. entendimento ele não é construído do dia para a noite, ele é vivenciado, né, Lê? Sim. A É psicogenealogia. lindo. Eu adoro quando vocês se propõem a falar, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não quero ser psicogenealogista, né? E a Anne Ancelan, ela escreveu um livro dela dizendo assim, ninguém deveria se denominar psicogenealogista. Hoje eu entendo ela, porque na verdade, eu digo, durante muito tempo eu briguei com ela, no bom sentido. E hoje eu entendo ela porque o que ela queria dizer com a psicogenealogia é que a psicogenealogia faz exatamente isso que você falou. Ela faz com que você encontre o seu lugar no mundo, que você encontre o seu lugar na família. E que a partir desse lugar na família, você encontre o teu propósito de vida, né? O teu existir essencial, onde você trabalha as tuas potencialidades. E faz com que a gente desperte para a vida, né? A Daniele costuma dizer que a psicogenealogia é um curso para a vida. E você trouxe isso no layout da nossa live. Foi, Psicogenealogia. porque para mim mudou a minha vida. Mas nós, para mim, naquele momento, onde eu comecei esse movimento de entender qual era o meu lugar aqui, entender a potência do meu nome. E por muito tempo eu não gostei do meu nome. E assim, quando eu comecei a entender e quando todas essas questões pequenas foram se tornando grandes, porque eu fui dando um lugar para cada uma delas e que eu fui reconhecendo a força que cada uma delas tinha, então muita coisa começou a se apaziguar dentro de mim, começou a se acalmar. Apesar de por um bom tempo eu querer salvar a família inteira, querer fazer o mapa, o genossociograma de todo mundo, decodificar o nome de todo mundo e falar: vem, 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 vamos entender, né? Tem tanta coisa para a gente olhar aqui por trás disso tudo. Mas aí eu fui entendendo que cada um tem um processo, leva um tempo. E quem escolheu esse caminho fui eu. Claro. Então, mas até nós termos esse entendimento, leva um bom tempo, É. né? Demora, leva tempo para que a gente internalize tudo isso e que a gente compreenda. Esse caminho é meu. Eu escolhi esse caminho. E tá tudo bem se o outro demorar um pouco para chegar aqui do meu lado, né? Então, mas quem me ajudou muito nesse processo foram os meus filhos, porque a maternidade ela é desafiadora, né? Me Oh, fez olhar e isso eu tive esse insight quando a gente veio lá para o projeto Sentido Gestacional. Por isso que eu falo, a psicogenealogia ela é vida, ela é viva, né, Lê? Como você é, fala, porque a gente revisita lugares que fazem muito sentido hoje aqui na vida adulta. Então, eu fui entendendo através dos meus filhos e quando eu vim trazendo esse conhecimento, conceituando isso aqui dentro, eu fui entendendo que os meus filhos são peças fundamentais aqui desse grande jogo, né? Desse grande livro que é o nosso clã. E que eles trazem a todo momento uma informação. E que não diz respeito só a eles, mas que diz respeito a um grande sistema. é. Você, como Tanto mãe, que eu a acredito gente que tem, você ó, a também gente vive tem o isso. tripé na psicogenealogia, que é reparação através das profissões, das enfermidades e dos filhos. E é muito bonito você falar isso, porque as pessoas, quando a gente fala dos filhos, elas ficam pensando, tá, mas eu quero resolver o que eu tenho que viver na minha árvore genealógica para os meus filhos não sofrerem. E elas perdem a oportunidade de olhar através dos filhos ou para o que elas precisam. Eu digo elas, porque normalmente a turma é de mães, né? Aqui falando também com os pais, os homens, as mulheres, o pai e a mãe biológicos, o pai e a mãe adotivos, né? Para que olhem para eles o que eles têm que aprender através dos filhos, né? E pouco se faz isso.
Então, muitas vezes, montando o genossociograma, né, que o teu irmão lindamente chama de bússola, né, depois quero que você fale um pouquinho sobre a bússola, porque eu digo que a nossa árvore genealógica, ela é realmente uma ferramenta para a vida, que lindamente ele conceituou como bússola. A gente está querendo adotar já essa nomenclatura, e perde a oportunidade de olhar para essa bússola, que são os nossos filhos, né? Que é um movimento dentro da nossa casa. Agora mesmo estava lendo o livro do Nag, né? Que eu sempre indico na formação Uhum. sobre lealdade. É um livro que a gente encontra só em espanhol, infelizmente. Mas ele fala que, embora, por exemplo, meu sogro e minha sogra não sejam meus parentes, eles se tornam parentes, né? Quando eu tenho um filho, porque meu filho mostra, né, o espelho sanguíneo deles. Então, como eu tenho parentesco com eles, né, a gente faz aquela regra matemática, se A está para B, assim como B está para C. Então, se eles têm parentesco sanguíneo com meu sogro, minha sogra, né, os pais do meu marido, não importa a relação que você tem com eles fazem parte da nossa história. E o que Sim. eles mostram para gente? Então, é lindo quando você oportuniza o olhar e desvenda as tuas lentes, né? Percebendo o que a vida te mostra através dos nossos filhos. E Uhum. você teve uma experiência linda com o teu, né? Sim. Tem muita gente aqui que ficou curiosa, ontem a gente falou dos desenhos, Aham. e muitas vezes a gente fala dos nossos filhos e diz assim: ah, isso é bobagem, ah, meu filho está doente, mas isso não é nada. Deixa de perceber que se a criança está doente é porque ela mostra algum desequilíbrio que está acontecendo na árvore genealógica, né? Os desenhos, os comportamentos das crianças, eles também revelam coisas do nosso clã. E eu queria então que você falasse um pouco dessa tua experiência, né? Claro, sem entrar nas minúcias, mas para que as pessoas fiquem atentas à percepção da linguagem do inconsciente que se manifesta através dos nossos filhos. Sim. O Miguel, na época, quando eu fiz a formação, o Miguel estava com 2 anos. E aí, com 4 anos já na escola, quando ele começou a ser alfabetizado, eu nunca fui muito rígida em relação a isso. Então, assim, ele era mais preguiçoso para fazer tarefinha, né? Para fazer o risco, fazer o A, e tipo, para mim estava tudo bem. Eu não levava isso. Na verdade, eu não levo. Eu acho que cada um tem o seu tempo. E eu respeitei muito isso no Miguel. E na Lei e no Pedro também. E aí, um dia, nós já tínhamos 2 anos de psicogenealogia e eu vinha, aonde eu andava, era engraçado, porque aonde eu ia, eu levava o meu mapa, né? Aquela cartolina, a primeira cartolina, que nós fizemos um primeiro exercício lá na formação. E eu, aonde eu ia, eu tava com aquela cartolina dentro daquele estojo, né? Que generosamente nós recebemos de vocês. E, enfim, então todas as vezes que eu tinha a oportunidade de pegar algo, um dado importante, eu anotava ali. E aí um dia eu recebi na minha casa o meu pai e duas tias mais velhas. E sempre foi contado para nós que o meu avô, ele morreu acidentalmente, que ele caiu e que ele morreu acidentalmente. Mas para mim sempre teve algo muito estranho nessa história e tudo bem, mas era a história que foi contada e tá tudo certo. Na formação, quando nós estávamos então numa dança circular com a Cássia, eu tive um insight, eu ouvi uma voz. E era uma voz masculina. E essa voz, na hora que eu ouvi, me veio a imagem do meu avô. Eu só o conheci através de uma foto, uma única foto que minha avó tinha. E me veio a imagem dele. E ele dizia assim: me encontre. E aí eu falei: meu Deus, como assim me encontre, né? E, enfim, passaram-se 2 anos, eu coletando dados. Eu recebo a visita da minha tia, alguns meses antes desse desenho do Miguel. E, e a minha tia na minha casa tomando um café à tarde, eu falei: tia, eu queria saber alguns detalhes da vida do nono, a senhora me conta?
Ela falou, conto, mas ela ficou um pouco incomodada. E eu comecei a perguntar, 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 e o meu pai foi se incomodando muito na mesa. Até que uma hora aquilo ficou tão insuportável para ele que ele falou pro meu marido assim: vamos ali tocar uma viola que não dá. Ficou muito pesado para ele. Quando ele saiu, a minha tia, ela fez assim, ela expirou, ela deixou o corpo falar e eu percebi que ele tinha alguma coisa. E aí eu falei: tia, fala, tá tudo bem a senhora falar. E aí ela trouxe alguns detalhes importantes de que não tinha sido bem aquilo que era contado para nós. Ok. Passaram-se alguns meses. Um dia o Miguel acorda e eu tava ali, enfim, organizando a casa, enfim, ele começa a chorar. Ele acordou, pegou um papel, fez um desenho. Eu vou mostrar o desenho aqui. Fez um desenho e começou a chorar. E mamãe, 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 o vovô morreu, o vovô morreu. E eu disse: não, que vovô? O vovô Valdir, meu pai. Falei: não, o vovô tá vivo. E ele ficou bravo comigo na hora que eu falei isso. Ele falou: ele morreu. Ele tinha apenas 4 anos. E ele estava, sim, sendo alfabetizado. Então ele fez um desenho aonde ele desenhou uma família chorando e ele tentou escrever o nome dele, e só que o nome que ele escreve, ele mistura o nome dele com o nome de uma outra pessoa. Então não sei se vai dar pra gente pegar direitinho aqui, quem tá aí do outro lado. Então eu vou explicar aqui o que ele falou. Ele falou que esse primeiro aqui era o papai, depois eu e depois o meu irmão. Aqui era ele. Perceba que ele é o Azul. menorzinho e o azul. E aqui do lado, ele falou: esses dois eu não sei. E ele Ó, escreveu Miguel Leorpe. Bom, quando eu vi isso, eu falei: uau, tem muita informação nesse desenho. Então eu fui, aí eu filmei ele falando. Eu falei: filho, o que que aconteceu quando ele se acalmou, né? Eu falei: filho, o que que aconteceu aqui nesse desenho? Aí ele falou assim: o vovô morreu. Eu falei: mas você não acha que ele tá vivo? Né? Ele tá bem. Ele falou: não, eu já te expliquei que ele morreu. Então ele estava muito convicto disso. Eu falei: tudo bem. E aí, quando eu pego o meu mapa genealógico, quando eu pego algumas datas importantes, então eu fui montando ali na hora fui colocando algumas datas que eu me lembrava de nascimento e falecimento, enfim. Eu fui entendendo que esse quebra-cabeça, o buraco dele era mais embaixo. Meu filho estava trazendo uma riqueza de detalhes num desenho que, se eu não tivesse tido o conhecimento que eu já tinha acessado, se eu não tivesse acessado esse conhecimento, isso teria passado despercebido. E nós sim, seria não só mais um desenho. mais um desenho. E aí, essa informação ela continuaria retida no corpo dele. Então, de que outra maneira ele traria isso depois? Talvez como um sintoma, né? Claro, claro. Provavelmente ele enfim, Externaria. Uhum, externaria de uma forma muito mais dolorida para ele. sim. Então, naquele momento eu acolhi, eu falei: tá tudo bem, vamos olhar para isso. Por que que eles estão chorando? Porque todo mundo chorava no desenho dele. E Sim. ele disse: tá todo mundo muito triste. E muito interessante que o Miguel, ele é Gisan da minha avó paterna. A minha avó, eles estão muito próximos na data deles. E o Miguel tem uma coisa tão visceral em relação à justiça que é muito forte nele. Então, quando alguém o acusa de algo que ele não fez, ele fica muito bravo, ele externaliza isso de uma forma, né? Então, quando a gente volta e vai entendendo a história da minha avó, vai entendendo tantas e tantas e tantas nuances que tem aqui nesse inconsciente, tantas informações que tem aqui, eu consigo entender o movimento dele hoje. Por que que ele reage de alguma maneira em relação a esses assuntos? Por que que ele desenha? Ele traz muito em forma de desenho.
ele escreve. Então, quanta coisa, quanta riqueza ele traz. Só que eu só tive essa percepção porque eu acessei um conhecimento. Claro. E ele está Se vinculado simetricamente com o teu avô, só para quem está ouvindo aqui, não, que a gente fala de simetria, né? A gente não. fala de aspectos comuns entre membros. Então, você falou da roda circular e vai ter agora no Congresso a própria Cássia, né? Que vai nos dar um depoimento lindo, porque ela passou uma jornada do câncer e de mama. E, na verdade, quando a gente fala da jornada do câncer, que é uma reparação, segundo Hammer, as pessoas não acreditam, né? Mas como ela tinha o impeditivo de ser mãe biológica, quando ela foi mãe adotiva, ela teve um câncer de mama, que é uma reparação. Uhum. E aí ela fez toda uma jornada dentro da própria psicogenealogia e das 5 leis e reparou, já ela está curada. E ela vai fazer o testemunho e vai fazer a dança circular. E acho que vai ser um momento incrível para nós e para você, Vai, principalmente, né? vai, E com quando a certeza. gente fala, então, desse mapa, na nossa árvore, nós temos vínculos, né? Simétricos. Então, dentro dessa história que o teu filho fala, o vovô morreu, ele estava identificado com quem nessa história? Com a minha avó, A esposa com a desse que esposa. morreu. Sim. O meu avô que morreu, quem está vinculado a ele somos eu e meu irmão. A minha Ok. data de nascimento está muito próxima à data de nascimento do meu avô. E a data de concepção do meu irmão é muito próxima à data de morte do meu avô. Ok. É. Então, e o meu irmão também tem o mesmo nome Uau, que ele. tem. Então, E, enfim, mas ele é Gizã? é Gisele. Ok. Uhum. Assim como o Miguel é Gisele da minha avó. Então, Tá. quando aquela situação acontece e que eu busco ali, faço, monto aquelas datas e vou olhando, eu já sabia que o Miguel era Gisele da minha avó. Enfim, eu falei, uau, então de fato a informação que a minha tia trouxe da injustiça, Tá. ela se confirmou naquele desenho. Sim. Ela de fato se confirmou. E aí, passado algum tempo, eu penso que uns 6 meses, 8 meses no máximo, o Miguel um dia, do nada, assim, ele fala pra mim assim, mamãe, isso com, ele já tava com 5 anos, ele falou assim, mamãe, o que é alma? Cinco Uau! anos. E aonde ficam as almas quando elas não estão aqui? Uau. Ele me faz essa pergunta dentro do carro. Meu marido estava abastecendo o carro e eu sozinha ali com ele. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar o que é alma para uma criança de 5 anos? E Uma aí alma ele falou assim, certamente evoluída, né? Lê, mas a alma é parecida com o desenho que eu fiz? Então, olha como esse inconsciente trouxe tanta coisa para ele e Claro. que, de alguma maneira, ele elaborou na consciência dele, algo Isso, ficou já foi se elaborando para ele, isso. né? Então, quando ele me traz essa pergunta, eu nem me lembro, mas eu respondi de uma forma bem simples, porque não tinha necessidade, né? Claro. E, e ele me pegou de calças curtas mesmo. Eu falei, uau, como que eu vou me comunicar aqui? Mas Claro. enfim, e aquilo se apaziguou para ele. E ele falou assim, ali durante essa conversa, ele falou: Ah, tá, então tem um lugar que o meu avô está. Percebe E assim? ele Ele trouxe. percebia e que ele via. Só Sim, que ele precisava dar uma representação concreta e concreto. a forma que ele conseguiu foi um desenho Foi, e com perguntas. foi. Uhum. Mas assim, muito cedo, né? É um questionamento tão profundo e muito cedo. E aí, Lê, quando hoje atendendo, estando mesmo a serviço, porque assim, eu digo que a psicogenealogia ela mudou tanto a minha vida, ela me trouxe tanto conhecimento, e a gente não pode reter o conhecimento, né?
A gente tem que levar isso adiante sempre. Então, graças a Deus, hoje eu posso levar isso através do meu trabalho, enfim, Claro, através de muito estudo, porque uma vez que nós começamos, a gente não para mais. isso. E então, quando eu vejo que algumas mães, alguns pais, eles não dão importância a detalhes pequenos, mas detalhes que trazem uma riqueza muito grande para a solução desses conflitos, Exatamente. né? Então eu penso, a gente precisa levar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais esse conhecimento, ele tem que ser propagado. Porque o Isso. processo para a cura, ele é interno. Os nossos filhos estão aqui o tempo todo falando, olhe para dentro de você. Exatamente. E a criança até os 7 anos, ela vibra em teta. Ela está numa linguagem inconsciente, ela está acessando o banco de dados. Eu vi que você fez uma chamada no teu Insta sobre o Projeto Sentido. E o teu filho estava dentro do Projeto Sentido dele, que ele vai até os 7 anos, e vai até os 7 porque ele está numa vibração de frequência mental teta, ou seja, ele acessa o banco de dados familiar e ele mostra coisas que ele veio como alma, né? Que é apontar, refletir, ressignificar. Então, não necessariamente é algo para ele, mas é algo que talvez os pais tenham a oportunidade de ver a partir dos Uhum, seus filhos. Só que se sim. os pais estão com vendas nos olhos, como vai enxergar tudo isso? E era o que ele mostrava, né? Tinha alguma injustiça cometida nesse sistema que ele trouxe o desenho. E esse lugar, inclusive, quando você fala, né, de falar sobre esses assuntos, eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem muita capacidade para decodificar os desenhos dos filhos, porque isso foi um despertar para você. Uhum, Então, isso é uma lei que rege a vida. Quando acontece com a gente se capacita para o outro, né? Então, o pessoal que está assistindo aqui, fiquem atentos, né? As pessoas que estão aqui, a Franciele, por exemplo, ela tem uma percepção de enxergar a vida através dos filhos. Eu tenho certeza que a tua dinâmica de atendimento, ela também está pautada nesse olhar a partir dos filhos para a sua genealogia. E isso, na verdade, não deixa de ser um propósito, porque as pessoas acham que propósito é uma coisa assim, eu vou trabalhar numa ONG, eu tenho que trabalhar para, sei lá, de forma altruísta. E propósito é potencialidade. A partir uhum. da sua árvore, isso é propósito, É, né? é. E quando a gente pode usar esse recurso da nossa árvore, né? De fato, pegar, ter o entendimento do que está ali e entender essa potência. Quando nós conseguimos, eu falo que é um processo de transmutação, é transformar aquela dor num grande recurso. Então, aí sim, né? A gente sai daquela posição tão fragilizada e nós acionamos essa potência, porque o que que esse sistema quer? Que nós demos continuidade na potência, não que nós fiquemos presos na dor. Isso, isso. Vai para a vida, Vai para a vida, com vai para a certeza, vida. vai para a vida. Seja. É a melhor maneira, né, de honrar esse sistema e fazer algo bom com tudo que já chegou é estar em movimento. É, de fato, tomar essa força que vem e seguir, né? E seguir atento a tudo aquilo que vem chegando para nós, atento poxa, como que eu posso, diante da minha história? Eu sempre me perguntei isso quando eu comecei o curso. Eu falava, como que eu posso? Porque em algum momento eu falava, meu Deus, aqui na formação tinham tantos alunos já experientes na área, né? Já tinham pessoas com uma caminhada, já tinham pessoas que já tinham construído um pensamento dentro da área, que já tinham uma visão diferente de mundo. E eu me sentia um bebezinho ali, falava, meu Deus, eu tenho muito que aprender com essa turma. Então, o pessoal os microfisioterapeutas que traziam tanto conhecimento, quanta troca a gente fazia durante o curso, e em algum momento eu falava, tá, eu não tenho nada
nada, eu não tenho bagagem nenhuma aqui, mas eu tenho uma grande árvore que vai me dar um recurso para que eu possa levar isso adiante. Eu sempre Claro, tive isso dentro de mim. claro. E de fato, quem me despertou, quem trouxe tudo isso foram os meus filhos, né? Então, algumas situações nós fomos vivendo ainda durante esses anos, algumas bem desafiadoras, outras mais leves, mas diante das mais desafiadoras, o meu recurso sempre foi a psicogenealogia. Sempre, porque eu digo que não é. Quando nós estamos vinculados nesse conhecimento, nós não temos tempo para acessar o modo vítima. É, Não dá tempo, né, Lê? é incompatível. É incompatível. É Porque a gente incompatível. está no. É bem isso, a gente está num estado ativo diante da vida, né? Sim. Ok, venha, é uma oportunidade. Tudo que vem de desafio, a gente vê como oportunidade. Não, peraí, deixa eu olhar, né? E você. Aliás, a gente não contou a história do nome, né? Ah, Ficou lá, sim, o suspenso. nome. E a Vamos falar sobre o nome do Miguel injustiça, também. porque houve uma injustiça nesse sistema. Então, Sim, você, numa situação que poderia ficar passiva diante da vida, você diz: não, peraí, deixa eu pegar minha bússola, estou ativa diante da vida, deixa eu ver o que, que a vida me mostra. sim. E aí você vai lá e você descobre o nome de um assassino a E partir do a desenho. partir É, isso. Quando o Miguel escreveu, eu vou abrir aqui, que dá para ler direitinho. Fica meio espelhado, mas eu acredito que dá para dá ler. para ver, dá para Ó, ver. então ele escreve Miguel, ele tenta escrever É, Miguel Leorpe. isso. Quando eu vi o Leorpe e o R e o P, eles têm até um desenho, né? Tá super bem desenhado aqui. Quando eu li o Leorpe, eu falei, uau, fechou. Por quê? A minha tia disse naqueles dias que a pessoa que estava com o meu avô quando ele caiu se chamava Leopoldo. Ó, E o Miguel trouxe isso, ele desenhou aqui, ele desenhou um assassinato para claro, nós, né? Ele claro. trouxe tudo isso, então esse R muito bem desenhado, né? E aí depois você me disse, Fran, aqui no estudo da grafologia isso tem um sentido, né? E o meu pai, quando a gente olha para o sintoma que ele traz, o meu pai teve problema na coluna, passou por 2 ou 3 cirurgias na coluna. Então, quando a gente vai entendendo tudo isso, fala, nossa, uau, né? Então, o Miguel, Uau. quando ele traz esse Leorp, eu guardei o desenho, falei, eu tenho que estudar isso aqui. Tem algo a mais aqui, não é só isso. É. E aí, passaram-se mais alguns meses, eu acredito que uns 12, 13 meses depois disso. Um pouco, um ano, alguma coisa. Nós passamos por uma situação bem complicada, bem difícil, um desafio grande para todos nós. E, de novo, eu volto para minha bússola e, e digo o que tem aqui que eu preciso entender. Volto naquelas datas que eu já tinha anotado ali. E aquele evento muito dolorido que aconteceu, ele acontecia na mesma data de morte do meu avô. E aí eu falei, ok, vamos lá, vamos entender mais um pouco aqui, né? Então, nós temos sintomas aqui na coluna, nós temos uma família que perdeu a estrutura lá atrás, Sim. nós temos um evento hoje que de fato abalou as estruturas da nossa família, né? Nós ficamos muito mexidos, mas eu falei, Injustiça, né, Fran? Teve injustiça também, teve injustiça porque de novo, quando há um assassinato, há uma sim, injustiça. Alguém tira o bem mais precioso de uma família tira o bem mais precioso de outra família. Precisa ter um ajuste, sim, né? Um acerto de contas. precisa. E Sim. aí, quando eu tive essa noção, Lê, que eu voltei para aquela bússola, peguei tudo aquilo, isso aconteceu no dia 1º de julho, eu falei, ok, essa bússola não vai mais sair debaixo do meu braço. Então, de fato, eu fiquei carregando por alguns.
30 e tantos dias ela me acompanhou. Ah, Aonde eu ia, eu carregava esse genossociograma. E aí, aquela mesma voz, alguns dias depois desse evento, dia 25, 26 de julho, eu ouço a mesma voz. E essa voz disse assim: me encontre. Eu falei: caramba, como é que eu vou encontrar? Bom, o que que acontece? Quando o meu avô morreu, foi sepultado, enfim, ele foi sepultado num cemitério que era do lado da igreja. Ele morava numa cidade muito pequenininha, o cemitério era normalmente do lado da igreja. A igreja precisou daquele espaço para ampliar o seu espaço, casa paroquial, enfim. O que que eles fizeram? Eles tiraram todos os corpos que estavam ali e levaram para um outro lugar. Naquela época, a minha avó já não morava mais em Santa Catarina, ela já morava aqui no Paraná. E numa condição muito precária, ela não tinha condições de arcar com essa despesa e nem mesmo de fazer uma lápide para esse meu claro. avô. Então, o que que acontece? Por muitos anos, nós não sabíamos aonde ele estava enterrado. Nós sabíamos que estava naquele cemitério, mas ele não tinha um túmulo. Então, quando tudo isso foi acontecendo, esse desenho, aquele evento, e eu fui juntando, fui pegando todos os eventos que eu já tinha anotado no meu genossociograma, eu falei para o meu marido, era um domingo à noite, eu falei assim, nós precisamos ir para Taió essa semana. E ele falou, o que que nós vamos fazer lá? Eu falei, Taió é a cidade da minha avó, onde meu avô está enterrado. Eu falei, eu não sei, mas eu preciso achar o meu avô. Ele, Uau. meu marido é muito companheiro, sempre me apoiou. Ele falou, ok, vamos lá. E aí, Lê, numa quarta-feira, nós saímos daqui, estava bem chuvoso, frio, enfim, rodamos aquela cidade por um tempo e não encontrei nada. Eu entrei em tudo quanto foi cemitério e eu não encontrei nada. Na quinta-feira de manhã, eu falei, eu vou na igreja. Porque a igreja que pegou esse espaço, ela deve ter alguma coisa, ela deve ter algum registro aqui. Então, para minha surpresa, o padre que tinha acompanhado aquela operação, esse transporte, ele estava vivo e estava lá. E aí a minha Uau. mãe falou, Padre Tiago, ele já faleceu, infelizmente. E ela falou assim: o Padre Tiago está aqui, ele pode te ajudar. Você quer conversar com ele? Eu falei, eu quero. E aí ele, nossa, ele foi muito gentil. Ele falou assim: vamos lá no cemitério. Quando eu contei a história para ele, falei que meu avô tinha sido enterrado, tinha sido transportado, mas que eu queria saber onde que ele estava. Ele falou: vamos no cemitério. Nós ficamos umas 2 horas naquele cemitério. Olhei túmulo por túmulo. E num momento foi me dando um desespero, porque eu falava assim: eu preciso encontrar o meu avô. Eu preciso. Eu sentia que tinha algo aqui que eu precisava entender o que estava acontecendo. E o padre percebeu, ele falou assim: Franciele, é o seguinte, eu garanto para você que ele está aqui. Eu falei, mas eu preciso achar. Eu quero que ele tenha o lugar dele. Só que no meu consciente eu imaginava que eu teria que trazê-lo para o Paraná e deixá-lo do lado da minha avó, onde a minha avó está enterrada. Isso era o que eu estava pensando, né? E aí, na hora ele falou assim: mas minha filha, como que você vai fazer isso? São muitos túmulos sem identificação. É um processo inviável para você, né? E Ah, ok. Aí ele falou assim: vamos lá na fulana falar com ela. Ela é a administradora do cemitério e talvez ela possa ajudar. Nós fomos. E aí eu disse para ela, falei, escuta, há a possibilidade de se fazer um ossário aqui, porque tinham muitos corpos sem identificação, né? E eles já com um espaço muito restrito já no cemitério. Ela falou, sim, nós queremos fazer isso, só que nós dependemos do Ministério Público, enfim, ainda falta um pouco de verba para isso. E aí eu disse para ela, falei, tudo bem, o dia que vocês fizerem, eu gostaria que você colocasse somente o nome do meu avô, a data de nascimento e a data de falecimento dele. É possível? Ela falou, claro, com certeza. Tá bom. Vim embora mais aliviada. Só que daí aquela mesma voz que eu sempre ouvia, aquela voz me disse de novo: eu não quero sair daqui. Aqui é o meu lugar. ó. Então, Uau. quando olha, e assim, eu falei.
Ok, tudo bem, então ele quer ficar aqui, aqui é o lugar dele, ele vai ficar aqui, então tá bom, que ele possa ser visto, né, ser lembrado. Nós, os netos, alguns nem sabem dessa história. Acho que poucos os netos têm noção, né, do que de fato aconteceu. Mas e quem vem depois? Os bisnetos e os trinetos, É, como ficam? é. Por que ele vai ser esquecido? Isso sempre me incomodou. E aí, voltamos para casa, aquela situação bem complicada que nós estávamos vivendo, naquele mesmo dia, quando eu retorno, ela se resolve. E aí eu falei, nossa. E quando eu recebo uma ligação do meu irmão trazendo uma solução para o que estava acontecendo, de novo eu ouvi a voz, né? Ele falou, obrigada, tá tudo bem, tá Uau. tudo resolvido, enfim. Olha. Então, Lê, esse processo todo, ele começou lá atrás, quando, quando eu comecei a fazer a psicogenealogia, quando eu comecei a viver a psicogenealogia na minha vida. Porque Isso. é vivido, nós vivemos ela, né? Nós não estudamos e arquivamos o conhecimento, nós Isso. de fato experienciamos ela sempre, se Isso. nós estivermos abertos para isso. E aí, naquele momento, alguns anos depois, onde a gente vive toda essa situação, que isso se fecha, eu entendi, eu falei, ok. Então, nós tivemos um processo bem dolorido de injustiça, de dor, de pessoas não vistas. Mas quando eu entendi tudo aquilo e que eu consegui dar um lugar, um novo lugar a todas essas histórias, Sim. grandes coisas começaram a acontecer para mim e para quem está em volta, né? Então, Claro. o movimento, eu me lembro de você falar numa aula, essa imagem ficou muito gravada e foi lá nas primeiras aulas que você dizia assim: quando você joga uma pedra num lago, a água, esse movimento ele reverbera até a borda. Ele não fica parado, restrito, né, limitado àquele pedacinho onde a pedra cai, não, ela se propaga. E isso de fato acontece quando nós trazemos esse conhecimento e vivenciamos, porque ele se propaga, não, ele não fica restrito a nós, Uhum. né? Exato, exato. Que coisa linda. E sabes que eu quero, aproveitando que você é consteladora também, porque muitas pessoas me perguntam qual a diferença entre constelação e psicogenealogia. E eu não sou consteladora, né? Mas eu conheço a constelação. Você conhece os dois, né? E quando você diz que você andou com essa ferramenta, que é a nossa ferramenta mais importante, que é a nossa árvore genealógica, que vai muito além de ser uma ferramenta, né? Eu acho que ela é um órgão metafísico do sistema familiar, porque ela tem realmente uma composição Sim, espiritual, porque, claro, são os nossos familiares representados numa folha de papel, mas que ali tem histórias plasmadas, basta ver o desenho do Miguel. sim, E muitas pessoas me perguntam qual é a diferença da constelação e da psicogenealogia. Então, eu queria que você falasse, né, até como você trabalha com a constelação, com a psicogenealogia, e exatamente para que as pessoas entendam que são ferramentas que trabalham a mesma essência, que é a árvore genealógica, que é a unidade familiar, mas com performances completamente diferentes, né? sim. E que se entrelaçam. Então, eu Sim. queria ouvir um pouquinho de você, porque eu acho que vai ser bem bacana para esclarecer muitas pessoas que estão aqui. Tá. Quando eu comecei, então, todo esse estudo foi com você, foi com a psicogenealogia. E a psicogenealogia, ela traz esse entendimento de uma forma tão visual, porque nós desenhamos esse sistema familiar, né? O que faz muito sentido para mim é olhar para esse mapa genealógico e vê-lo como um raio-x desse sistema. Ele traz tanta informação e clareza e entendimento, mas à medida que nós estamos prontos para acessar aquele conhecimento naquele momento. Então, diferentemente da constelação, a constelação ela acessa esse campo fenomenológico, né? Mas muitas vezes
Dependendo, então, também da experiência do facilitador. Muitas vezes o facilitador ele pode trazer algo seu naquele movimento do outro. E quando nós utilizamos como base a psicogenealogia, isso não acontece. Então é uma ferramenta muito segura, porque nós não estamos trazendo nada nosso, nós estamos olhando para um sistema e nós olhamos de uma forma muito gentil e respeitosa para aquele sistema, né, Lê? Uhum. Quando chega para nós uma pessoa que quer montar, quer entender o que tem aqui, quer fazer esse raio-x, nós temos um olhar muito amoroso. E nós não trazemos algo nosso. Por quê? Porque quando nós estudamos, nós entendemos as simetrias, nós entendemos as vinculações, quando nós entendemos a força do nosso nome, né? Isso lá no campo das constelações é um pouco diferente. Nós então lá nas constelações nós trabalhamos com o fenômeno. E aqui não. Aqui é um estudo muito sério, é um estudo Uhum. riquíssimo, porque nós não ficamos restritos a um recurso só. A psicogenealogia viva, ela traz vários recursos para nós. Então, nós vamos Sim, olhar o sintoma. Sim, lá na constelação nós olhamos o sintoma? Olhamos. Mas aqui nós temos um banco de dados que traz muito mais informação para nós. sim. Então, eu vejo que elas caminham juntas muito bem, desde que cada uma, elas se entrelaçam, mas desde que a gente leve ambas com muita seriedade, Isso. né? Não entrar naquele campo do eu acho. Não, não existe É, eu acho. é, Existem histórias dessas pessoas que chegaram até nós e que muito respeitosamente nós traremos o nosso conhecimento para que elas entendam e que elas internalizem aquilo. exato. Porque o movimento é interno de cada um, não é nosso. Perfeito. Maravilhoso. Ontem mesmo a Priscila, como eu estava em viagem, eu convoquei alguns colegas, né? E imagino que 2024 vai acontecer isso para fazer a mentoria, né? A gente tem uma mentoria mensal. E ontem foi a Priscila. E ela falou exatamente isso que você está falando. Gente, na psicogenealogia não tem eu acho, Não. né? Eu percebo, tá aqui, a simetria é essa, né? Então você não trabalha com suposições, você trabalha com a árvore genealógica do cliente. Então não Uhum. tem margem para achismos. Não é Você não tem que interpretar nada enquanto psicogenealogista. Agora, o teu cliente vai ter, como você fez, vai ter que tomar aquela informação e vai dizer, bom, agora é comigo. Agora é comigo. Por isso que a Anne dizia que a psicogenealogia é uma ferramenta de autoconhecimento. Uhum. Porque eu vou entender por que que isso acontece na minha história, mas acima de tudo, para quê? Então, você começou a live assim, é um caminho. E muitas pessoas dizem, eu vou fazer uma consulta ou até me perguntam, né, quantas sessões você precisa para resolver o meu problema? As pessoas ainda estão numa posição infantil diante da vida, achando que psicogenealogista, psicólogo, psiquiatra, médico, constelador, sei lá, N profissões vão resolver o problema delas. Nem advogado resolve. Uhum. Porque você sabe muito bem, quando a gente, né, tem ali uma justiça, sempre tem um lado numa decisão judicial que perdeu, mas até que ponto há essa perda? Até que ponto que a gente decide é real? Até que ponto agora mesmo estava lendo o capítulo da ética, né? Tenho batido muito fortemente na ética das relações. Até que ponto isso já não é uma repetição do sistema familiar se Uhum. manifestando no momento presente? Então, o que a gente acha que é direito, né? O direito resolveu isso, muitas vezes tem uma trama pretérita muito maior que condiciona comportamentos e decisões presentes e que a gente não percebe o porquê. E não é o outro, né? Nós, psicogenealogistas, somos ótimos condutores dessa ferramenta para mostrar para aquele que quer ver, né, esses dados a partir de desenhos, do nome, do genossociograma, mas, como diz na Bíblia, né, quem tem olhos para ver, verá, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Então, a gente precisa se abrir para entender os recados, né, que o nosso sistema familiar, vivos e mortos, porque a vida não é o contrário de morte.
né? O contrário de morte é nascimento. Então, a vida ela acontece antes e depois. A Uhum. gente não tem certeza nenhuma do que acontece depois, mas você teve uma experiência, né, extrasensorial, que eu diria que aqui a própria parapsicologia, onde eu comecei, E, explica, né? Ou uhum. fenômenos espirituais dos nossos antepassados, eles estão conectados conosco. Óbvio que sim. São espíritos, né? Que continuam na existência da vida sob uma outra forma de consciência e que se comunicam conosco de várias formas. Às vezes é um pássaro, às vezes é um raio de luz, às vezes é um desenho de uma criança, Um às vezes é uma sonho, voz, um um sonho. sonho, É, né? E até que ponto nós estamos despertos para ver e sim, ouvir esses recados? Ou estamos no automatismo da vida e não percebemos absolutamente nada do que acontece, é. né? E tem um detalhe, Lê, que assim, que eu me questionei muito depois do curso, que é que parte minha atraiu essa situação, sabe? Que Sim, parte minha atrai esse movimento hoje? Que parte minha atrai a escassez ou a prosperidade? Que parte minha atrai o sintoma ou a doença? Então, quando a gente tem esse olhar de se questionar que parte minha me atrai isso, né? Me leva até aqui, eu posso ter a possibilidade, se eu estiver aberta a falar, ok, para que eu fui atraída aqui, é, né? Essa pergunta, ela faz toda a diferença. Porque então faz. eu assumo aquele lado da autorresponsabilidade. Eu saio da É, vítima, porque a vítima ela vai ficar ali. Por quê? Por quê? Enfim, que é, destino trágico. Por que isso comigo? Ó Deus, né? Por que eu estou isso, aqui? Mas quando eu faço esse movimento de falar, ok, algo em mim atraiu isso. isso, Que magnetismo é esse que existe entre esses membros desse sistema que levam a essa situação, que trazem esse sintoma, que trazem essa dinâmica? E quando eu faço isso, eu falo, ok, para que eu estou aqui? E isso. aí, um recurso maravilhoso que faz toda a diferença hoje é nós entendermos a potência do nosso nome. É, Hoje eu não faço mais nenhum atendimento sem usar esse recurso, porque o nosso claro. nome, como você muito bem diz, o nosso nome é um mantra sagrado. É, E é um mantra que porta tantas e tantas e tantas informações. E que a cada momento em que nós olhamos para esse nome, a cada momento de vida diferente que nós olhamos para esse nome, nós reconhecemos nele uma outra potência, cada vez mais isso, habilidades e mais potência, né? isso, E qual é a isso. ferramenta que traz isso para nós? A única que eu conheço é a psicogenealogia viva, Tem sim, claro. né? E Porque então, associa as letras hebraicas, né? E o ano que vem, Fran, porque a gente, claro, recebemos esse legado do Lauro Alonso, a quem eu sou muito grata. Sempre falo nele, né? Essa coisa de honrar tudo que veio antes na nossa vida. Embora os nossos caminhos, né? Ele mesmo me ensinou que um dia a gente precisa matar o mestre. E matar o mestre no bom sentido, você mesmo. Durante muito tempo você dizia, Lê, mas o meu coração, né, tem aí um movimento para olhar para a constelação. Isso não quer dizer que, a partir do momento que você forma um psicogenealogista, e ele trabalha também com constelação, com qualquer outra técnica, ou nem trabalha com psicogenealogia, não quer dizer que aquilo não fez parte da caminhada dele. Não faz. Mas eu não preciso desse rótulo, né? Então, quando a gente mata o mestre, é nesse bom sentido de dizer, ok, aquilo que você falou, para que isso aconteceu comigo? O que eu preciso manifestar para a vida em relação à minha verdade, a verdade de cada um? Porque atrelando essa coisa do nome, né? Você começa com a letra F. Ontem, coincidentemente, fiz um vídeo sobre isso, né? Falando, uma dentista de Portugal me ligou e disse assim: o que você fala do nome Flávia, né? E aí, claro, tem muita coisa para falar. Uma decodificação de nome leva, sei lá, 20, 25 folhas de decodificação. Você sabe o quanto é profundo esse trabalho. Mas a primeira coisa que eu sei é que a letra F, né? Ela está conectada com o signo de Leão e tem regência de Sol. Então,
você, mais do que nunca, dentro dessa tua jornada e do teu sistema, veio para colocar luz, veio para colocar e foco, veio para olhar para paternidades do teu sistema familiar. Então, saber a análise do nome de uma pessoa, a primeira letra do nome já fala muito, né? Tá. Do o que essa pessoa veio buscar. Se eu sei o nome, eu já sei a demanda dela. Não, não vai fugir disso. Não vai fugir da fragilidade dela, não vai fugir da demanda dela. Então, é lindo, né? Eu tive com a Manuela, eu conto isso porque eu estive em Portugal com a Manuela Maciel. Manuela Maciel é a sucessora da Anne, porque ela estava me contando que na última... Quando a Anne morreu, ela foi a pessoa que ficou dentro do apartamento da Anne, juntando algumas coisas. Então, é uma herdeira intelectual, Sim. né, da Anne Ancelan. E daí nós conversávamos, ela queria saber, né, como é que eu fazia para dar aula de psicogenealogia, ela já tinha ouvido falar de mim e tal. E eu disse, olha, talvez um grande diferencial, né, um grande plus que a gente traz para a psicogenealogia é a análise do nome. E aí ela disse, não, mas a análise do nome, a Anne também falava do nome, claro, mas sob a ótica de Freud, aquela coisa do mesmo nome e tal. Aí eu comecei a analisar profundamente o nome. Quando eu falei do nome dela na profundidade, ela chorou. Ela disse, nossa, isso é tão profundo. E é um momento que eu estou buscando isso para mim, né? Então o nome dela no final termina com ela. Eu disse para ela, nós temos muita semelhança aqui na nossa jornada de vida, né? Porque o meu nome é Letícia, lido da direita para a esquerda é ele, que é Deus. Então, de alguma forma, a gente vai trazer essa essência espiritual através de qualquer ferramenta que a gente tiver nas mãos, Sim. quer seja psicologia, psicogenealogia. E ela se emocionou muito. Ela disse, nossa, isso faz muito sentido. Então, é aquilo que tu falou, né? É a potência dessa ferramenta que eu decidi deixar ela muito explícita e em 2024 a Cabala, ou Cabalá, vai estar inserida no conteúdo da psicogenealogia. E, para minha surpresa, eu não sabia, o Moreno, que Anne Ancelan trabalhou muito com psicodrama, era judeu, estudava muito a Kabbalah. Anne Ancelan tinha muitos livros, né, sobre espiritualidade. Ontem fiz um vídeo sobre isso. E, de alguma forma, talvez, num outro plano, né, como essa voz que falou no teu ouvido, de alguma forma falou no meu, e eu sinto que eu preciso escancarar esse conhecimento. Deixar externo esse conhecimento, que todos tenham acesso a esse conhecimento, porque ele faz toda a diferença. Tá. Então, é muito bonito quando a gente encontra esse nosso propósito, que muitas vezes é o entrelaçamento da caminhada terrena com o desejo da alma, né? De ajudar o outro, de ser para o outro. Acho que resumindo é isso. Exatamente. E o desejo também, não só da nossa alma, mas da grande alma, né? Que nós estamos inseridos do nosso sistema e desse entrelaçamento desses sistemas que formam, então, uma alma ainda maior. E que bonito é nós termos tantos recursos dentro de uma ferramenta, né? À medida que a gente vai se abrindo para esses conhecimentos, para que a gente viva eles, aí a gente Claro. a gente vai conseguindo internalizar e integrá-los, né? Porque enquanto eles estão só no mental, não tem transmutação, né, Lê? Isso. E cada um de vocês e cada um de nós que estamos na psicogenealogia trouxemos um pouquinho de nós, né? Eu sei que você trabalha, a Ana Paula me falou que você está trabalhando com uma ferramenta, acho que é biomagnetismo. Ah, sim, o bio eu utilizo ele muitas vezes aqui para liberação de algum sintoma, Então, enfim. olha que bonito, né? Cada um de nós tem um conteúdo, tem um conhecimento que vai também trazer algo para a psicogenealogia, Sim. né? A Flávia, por exemplo, que foi minha aluna, né? A gente hoje é colega, ela trouxe a radiestesia como liberação da árvore. Sim. E por isso que eu chamo a psicogenealogia, a corrente que né? Eu não gosto de rótulos, porque isso não é nosso, né? Mas ela é viva porque é viva, porque as pessoas estão fazendo dela a evolução da técnica, né? Então, cada um de nós traz uma ferramenta adicional à psicogenealogia, que é a base de tudo,
né, do nosso trabalho aqui, e que diz, não, olha, dá para ver sobre essa ótica, dá para ver sobre essa ótica. Então, ela realmente ela é multifacetada, é um diamante, assim, com muitas faces de cada um. Sim, e é legal essas multifacetas dela, porque para cada pessoa, dependendo do momento que aquela pessoa está vivendo, ela vai se identificar com um recurso, Vai, né? vai. E à medida que ela vai descascando essa cebola, ela vai percebendo que ela pode então aprofundar e utilizar mais um recurso. É, É muito lindo esse movimento, né, Lê? Porque não é só um autoconhecimento, mas é um autodesenvolvimento a partir dela, sim, né? A gente sim, sim, desenvolve quando nós saímos daquela postura do porquê. exato, Quando eu me permito assumir a autorresponsabilidade da minha parte, que eu atraio aquele movimento para mim, isso, aí sim. Então, aí sim, é, eu consigo fazer esse processo da transmutação, porque então eu de fato aciono a potência que o meu nome traz, e entre tantas coisas aí que a gente tem, né, que vem dessa ancestralidade toda. E eu acredito, Lê, diante de tantos desafios que o mundo hoje enfrenta, eu tenho assim bem forte no meu coração que cada vez mais nós teremos peças muito importantes nesse processo do desenvolvimento, principalmente das crianças. Né? As crianças elas já estão nascendo com registros densos, né? Com registros difíceis muitas vezes, né? Uma isso, carga talvez um pouco mais pesada do que aquela que nós nascemos, né? isso, Hoje o que tem acontecido lá na frente vai demandar muito, então nós temos muito trabalho pela frente, muito, muito é, trabalho, muita dedicação e que eu penso que todo mundo que está aqui nessa jornada, né, da psicogenealogia, a gente tem é tão da nossa essência olhar para o outro de uma forma muito integral, né? Então eu acredito que nós não poderemos jamais em algum momento estagnar o nosso estudo, a nossa dedicação, o nosso entendimento, porque tem uma geração chegando que vai precisar é, muito desses recursos que você está trazendo, que eu total. trago, que todo mundo vai trazendo aqui. Eu até tenho fomentado muito para os alunos, né, os que estão começando agora e os antigos, que façam workshops, né, Uhum. que reúnam mais pessoas, né, como você trouxe ali, o Projeto Sentido, tem a Eva, que eu sei que ela está aqui, esses dias até mandei um vídeo, fizeram uma comemoração para ela, me pediram um vídeo, eu digo, nossa, que honra, porque ela faz uma dinâmica com o Projeto Sentido e ela diz assim, Lê, eu deixo uma cadeira, boto o livro Projeto Sentido e digo, a Lê tá aqui, né? É bem interessante que eu fiz esse comentário com ela, e quando eu estava falando com a Manuela, ela estava dizendo assim, uma coisa que marcou muito a Anne Ancelan foi a cadeira vazia. Aí eu fiquei olhando a cadeira vazia, ela disse, quando ela foi conhecer o marido, ela conheceu o marido por causa de uma cadeira vazia, né? E essa história é bem interessante porque é legal porque a gente conhece pouco da Anne, né? E Aham, a Manuela está fazendo um livro das experiências dela com a nossa. Anne. Espero que a gente consiga lançar ele em breve no Brasil. E aí ela dizendo que tinha um jantar e que tinha uma cadeira vazia, um jantar para 12 pessoas, e a dona do restaurante disse assim para a Anne, você quer sentar nessa cadeira? Porque faltou uma pessoa. E você podia sentar nessa cadeira só para completar, né, o quórum. E ela sentou, e nesse momento ela conheceu o marido. E aí ela fala que para ela teve uma simbólica muito forte a história da cadeira vazia, né? E trazendo isso um pouco para o nosso papo, né? Às vezes essa cadeira vazia é uma oportunidade, né? Às vezes essa cadeira vazia é um encontro de pessoas. Sim. Eu fui dar um workshop em Porto Alegre, coincidentemente, né? Como não existe coincidência, eu peguei uma cadeira, tá falando até para Maribel, não sabia dessa história ainda, coloco uma intenção na cadeira e disse assim, aqui sentará a Anne Ancelan, né? E ninguém vai sentar aqui nessa cadeira. Isso antes de chegar qualquer pessoa. Foram chegando as pessoas, era um workshop lotado de pessoas, ninguém sentou na cadeira, não tinha nada na cadeira, não tinha colocado nada na cadeira, só a intenção de que a Anne Ancelan estaria ali. E a Maribel, cada pouco, ela me olhava assim, tipo, Lê, ninguém tá sentando na cadeira, né? E é muito isso, sabe? Dessa oportunidade que a vida nos dá, né? E também de se conectar com uma técnica e
conectar com tudo aquilo que a gente pode acessar de download Sim. desses mestres que a vida colocou no nosso Uhum. caminho, né? Quando você pega um livro, você está conectado com esse mestre. Quando você entra numa biblioteca, você está num templo. Para Sim. mim é um templo, né? Um templo Sim. sagrado do Aham. saber, do conhecimento, principalmente para quem começa com a letra L, que é Lamed, a letra do conhecimento elevado, né? Letra do acesso ao conhecimento. Então, para mim é um templo. E que bonito a gente olhar para tudo isso, saber dessas histórias e que, de alguma forma, eu acredito que onde a Anne Ancelan está, né? E todos os nossos mestres, claro, tem Bert, tem Hammer, tem Jung, tem muita gente, né? Tem os nossos familiares, eles vibram com a nossa caminhada, porque realmente a nossa caminhada é necessária para a vida hoje. Eu acredito que sim, e vai se tornar cada vez mais. E que quem quer entrar, eu digo sempre assim, quem quer entrar nesse processo, nesse mundo aqui da ajuda, comece por você, né? Não, é muito complicado a gente querer indicar um caminho sem a gente ter percorrido esse caminho. Exato. É muito difícil, porque não é validado. Ele É, fica falso, ele fica mentiroso e ele não se isso, sustenta, né, Lê? isso. Então, hoje Você a gente atrai esse tipo de vê gente, né? Você atrai esse tipo de gente. atrai. E assim, a gente vê hoje uma banalização, né, das terapias, principalmente É, aqui no campo das constelações. Qualquer um fala de constelação, qualquer um se coloca para é, constelar, mas o processo ele é muito mais profundo, né? é, É muito mais profundo. Então, que quem quer entrar nesse mundo, que comece por você, né? Que se permita fazer esse caminho. De isso. auto, primeiro se autoconhecer, para daí se autodesenvolver. E Exato. aí sim então, levar isso para o outro, né? Não tem como. Eu fiquei muito tempo, depois que nós concluímos a formação, eu fiquei muito tempo buscando ainda, buscando o entendimento de todos os processos que eu vinha vivendo. E eu fui deixando com que tudo aquilo fosse se assentando para mim. Eu não me sentia pronta e validada para fazer alguns atendimentos. Eu dizia, não, eu ainda não percorri isso aqui. Como que eu vou indicar algo aqui se eu não conheço esse Claro, terreno, claro. né? Então, e muitas vezes a gente vê essa banalização, essa pressa. As pessoas têm pressa em querer ajudar o outro, mas a ajuda, ela começa aqui. O processo ele é todo aqui interno. É, Então, é. eu sempre disse isso, Lê. Eu disse isso lá na conclusão da nossa formação, que eu sou muito grata à Leia, porque a Leia, ela foi a pessoa que me trouxe até você, apesar de eu já conhecer a Ana, né? A Ana já era Sim, minha amiga, sim, mas a Leia me abriu os olhos para esse mundo e aquele workshop que nós estávamos não, e nem tinha tantas pessoas no workshop. Gente, por isso que isso que você trouxe, ele é muito importante. Os workshops, eles trazem muita virada de chave sim. para nós, né? Eles acendem uma luz. Então, um workshop de algumas horas aqui mudou totalmente, totalmente o meu olhar para mim, para minha família, para os meus filhos e para a vida. E hoje eu consigo, de uma forma bem leve, de uma forma bem tranquila e de uma forma muito prazerosa, eu consigo trazer isso para quem vem até mim. E é interessante que vem quem está em ressonância. Tem Exatamente, impressão? Sim, exatamente. Até onde você foi, virar alguém para que você possa ajudar, né? exatamente. Então, quanto mais raso eu vou, mais raso eu levo. É, Quanto mais elevado eu... Por isso que eu digo, ó, quanto mais te será dado, mais te será cobrado, exato. né? Então, a gente tem aí grandes estudos, grandes estudiosos e temos grandes demandas, né? Não tenho dúvida aí que a gente é a profissão necessária para o futuro, Sim, é um psicogenealogista. é, Fico muito feliz com isso. E dentro desse teu falar, né, da responsabilidade, eu decidi que as minhas turmas serão de apenas 33 alunos, porque tem a base da Cabala, né, das 32 dimensões e a 33ª, mas eu tenho realmente pensado, Fran, em que as pessoas que vêm para a psicogenealogia, comigo pelo menos, né, estou dizendo que essa é uma escolha que eu fiz, que realmente queiram atuar com a psicogenealogia, porque ela é necessária, né? Porque para autoconhecimento tem vários colegas aí que podem proporcionar vários sim. workshops.
E nas turmas eu quero me dedicar com qualidade para as pessoas, com profundidade. E é por isso que até vou lancei já, foi muito louco isso que aconteceu, o Faces de Lis, Corpo de Luz, né? Que tem um pouco do nosso congresso, que não deixa de ser a percepção desse corpo de luz que cada um é, né? E assim que eu botei um print de uma vivência, até compartilhei no Instagram, que eu acordei às 0000 horas, eu falei sobre isso, já estava gestando isso lá em Portugal e trouxe, externei e falei, serão só 33 pessoas. Eu já tenho a quantidade de pessoas, a hora que eu abri as inscrições, já tenho a quantidade de pessoas. Tamanha é a necessidade e a sede desse olhar, né? Então, eu fico muito feliz, porque, e vou dar prioridade, claro, aos alunos, né? Porque tem muitos que querem. Essa é a prioridade do grupo, porque não porque, não, o meu intuito é faturamento, é fechar grupo. Não, o meu intuito é que realmente a gente desperte o que você já está manifestando aqui, o teu corpo de luz. E quando a gente desperta o corpo de luz, a gente é para o outro. E a gente é muito eficaz, né? Então, meu lema, meu propósito é esse. Eu falo isso no Instagram e é verdade. O meu propósito é fazer com que as pessoas despertem o seu, porque assim a gente consegue ajudar esse entorno, né, que está tão caótico na vida, por aí fora. Cada pontinho de luz vai iluminando e a luz vai se expandindo, Vai, né, Lu? vai. Né, Lê? Assim, quanto mais expansão de consciência, mais isso se cristaliza nesse campo informacional. Então, mais as pessoas vão despertando. E é uma responsabilidade, como você falou. A partir do momento em que nós temos esse conhecimento, nós somos, sim, responsáveis em levá-lo adiante, né? E isso não será cobrado. Em algum Claro. momento essa conta chega para nós. Então, que nós aqui, né, que a gente busque, eu falo isso para mim, busque, e fica escrito aqui no meu escritório, busque a excelência todos os dias. Isso é um lema aqui para mim. Então, eu, de fato, eu busco a excelência no meu atendimento. Se eu precisar ficar 2, 3, 4 horas com aquela pessoa para que, dentro desse processo que ela precisa desse tempo, ok. Porque eu me propus a isso, Claro. né? Então não são É muito números, mais do que é muito número. mais do que isso. É luz, não é número, né? E aquele dia eu trouxe para você, naquela conversa com a turma no online, que a psicogenealogia e o genossociograma, o genossociograma é a minha bússola. Ele não deixou de ser, ele é. Porque a cada dia, a cada caminho, a cada movimento que eu vivo, eu tenho a oportunidade de lembrar de algumas coisas que estão ali e falar, opa, pera, tem uma potência aqui que vai me ajudar. E quando eu me conecto com essa luz que está aqui dentro, e essa luz que chegou até mim porque eles permitiram que ela chegasse, Claro. essa luz se expande. Então, através dessa expansão, eu posso sim escolher o melhor caminho, atrair as melhores situações, né? E de fato estar na autorresponsabilidade. Eu acredito que estar no adulto é isso. Que lindo. Eu acredito que é por aí. Mas todo Corpo esse de luz. movimento começou lá atrás, há 7, 8 anos atrás, e ele não para. Eu falo, é Amém. eternamente aqui, né? Amém. Que seja Amém. eterno. Será? Muitas É isso. coisas para a Psicogenealogia 2024, porque eu pretendo trazer todos vocês para a docência. Olha, eu te agradeço muito a tua disponibilidade, a tua entrega. Para quem está ouvindo aqui, né, a Fran atende online também, né, Fran? Ou Tendo. só presencial? Online. Não, Então, online. eu vou compartilhar aqui, vou marcar o Instagram da Fran, né, vou fazer collab. E vocês podem procurar por ela, né? Podem checar o trabalho dela, experimentar o trabalho dela. Tenho certeza que serão muito bem atendidos, com muito amor e entrega, né? Porque é isso que a gente fala e faz. E ela tem muitas técnicas e eu tenho certeza que Maringá está muito bem servida. E região, né? Aliás, a minha proposta 2024 é a gente repetir alguma coisa por aí, Eu ia te né? falar Porque exatamente tem isso. várias pessoas legais aí, já formadas, e a gente pode fazer uma jornada bem linda para 2024. Eu penso que quando a informação vem, ela já aconteceu nesse campo espiritual e ela vai, de fato, acontecer aqui no material. E o presencial, ele é muito gostoso, né, Lê?
Nossa, faz toda a É, diferença. faz toda a diferença. E sim, nós temos esse compromisso em levar isso adiante. Então, eu É, estou aqui. pronto, Conte comigo sempre. Eu pronto. agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço todos os dias em ter te conhecido, em ter conhecido a psicogenealogia, porque ela, sim, ela é viva dentro de mim. E eu levo isso com muito amor para quem vem até aqui. Enfim, Coisa linda. Eu é com muito amor agradeço mesmo. imensamente. Eu agradeço imensamente. A recíproca é verdadeira, de verdade, dizer que você faz parte da minha família, né? Porque é muito amiga da minha irmã também. Então a gente tem um carinho muito especial. Eu te agradeço pela entrega, pelo Miguel ter sido esse corpo de luz também, né? Que Sim, coisa linda. sim, Fran, sim. um beijo Um beijo, Lê. enorme. 2024 a gente vai estar juntas, em novembro também, né? Já já você tá por aqui e a gente Eu tô vai contando dar uns os dias. flashes aí do congresso. Em 20 dias Muita estaremos gente para se juntas. conhecer. Que Isso. delícia. Lê, Obrigada por tanto, viu? obrigada. Um Obrigada, beijo. gratidão. Um beijo a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigada, Lê. Adorei. E até Beijo, já. beijo. Beijo.